A pele dele derreteu, caindo aos pedaços, e o levou à morte. Este é o caso de João Prestes Filho, um dos mais emblemáticos da ufologia no Brasil. Araçariguama, uma cidade tranquila do interior de São Paulo, foi, nas décadas de 1920 e 1930, o maior ponto de extração de ouro do estado. Mas há algo mais profundo nas raízes dessa terra. Algo misterioso que permanece até hoje. Em 1946, um evento chocante e inexplicável abalou a cidade. Esta é a história de João Prestes Filho, conhecido como o Homem que Derreteu. O historiador e pesquisador espanhol Pablo Villarrubia esteve na cidade de Araçariguama e viu de perto esse mistério. O caso João Prestes Filho, de 1946, possivelmente seja o primeiro caso da América Latina bem documentado de uma morte provocada por um fenômeno anômalo que alguns estudiosos consideram estar associado aos extraterrestres, ao fenômeno OVNI, objetos voadores não identificados. É uma das hipóteses. E aqui se deu início à história do seu João Prestes, no dia 4 de março de 1946. Numa tarde de carnaval, o seu João Prestes veio para esse local aqui pescar, devido que era festa, e ele não era muito chegado em festa de carnaval. Enquanto a família dele foi para se divertir no carnaval, ele resolveu vir pescar. E aqui teve início toda essa história. Então, saindo daqui, no caminho ele começou a perceber algumas luzes estranhas perseguindo ele. E ele começou já a sentir algum tipo de calor, um tipo de uma irradiação. E essa luz o acompanhou até perto da casa dele. Voltando, encontrou a casa fechada e pulou a janela de fora para dentro, né? E aí teria sido atingido por uma luz. Ele estava na casa dele, abriu a janela e tomou um jato de luz muito forte que da barriga para cima queimou. Onde ele abriu a janela, aquelas janelas duas faces, né? E queimou toda a parte do rosto dele, etc. Não queimou nada dentro da casa, simplesmente as células vivas dele. Aquelas partes do corpo recobertas pela roupa, especialmente porque ele levava um calção, uma bermuda, né? E também uma camisa, essas partes de tecido morto não foram queimadas. Ou seja, onde estava a roupa não se queimou, nem o cabelo do João Prestes, que é também composto de tecido morto. Entretanto, o rosto, a cara, sim, estava queimada, os braços também estavam queimados. Com muita dor e medo, João Prestes correu descalço e gritando até a casa de sua irmã, que ficava aproximadamente a 2 quilômetros de distância. Então aqui ficava a casa, principalmente dele aqui, ó. Era o sítio, e daqui ele foi embora. Foi pedir socorro até Araçariguama, dá quase 2 quilômetros de distância. Então ele pegou e foi onde estava minha mãe, na casa da minha tia, chegou tudo queimado na casa da minha tia, tudo queimado. Onde chegou a casa da irmã, Dona Maria, perto da igreja, no centro de Araçariguama, e ele ficou deitado numa cama, e o aspecto dele, de acordo com várias testemunhas, e o próprio Virgílio, que foi uma testemunha importantíssima, porque o Virgílio Alves, Francisco Alves, era primo do João Prestes. Ele acompanhou os últimos momentos, ou pelo menos uma parte daquele sofrimento atroz que teve, né, o João Prestes, e disse que o corpo dele estava queimado nos braços, como se fosse carne de porco queimada, porque era branco, né, o João Prestes, e especialmente na cara, também nos braços, e o cabelo intacto. Foi o que ele nos contou. Tem lugares que dá aparecendo até o seu osso, tanto que derreteu aquela cara. Estava caindo aos pedaços como material morto. Teria causado repugnância às pessoas, né?
Eu vi o corpo dele. Chegou a derreter aquelas banhas, assim, tudo queimadinho. Foi feia a queimadura dele, irmão. Derreteu tudo, caía os pedaços da carne, assim, caía tudo. Foi feia a queimadura dele. E porque nós era tudo moça nova, né? Nós tudo fomos pra lá ver, né? Era um dia de carnaval. Nós tudo fantasiado, dançando no carnaval. Soubemos a notícia, foi toda a moçaiada pra lá ver. Eu fui também, né? Tinha as manchas de sangue pela parede, né? Mas agora, a queimadura, não sei explicar do que foi. A queimadura não sentia cheiro de química nenhuma, nem querosene, nem gasolina, nem outro produto qualquer. Mas não era combustível, como sugere alguns. Ele não se queimou com querosene, nem nada disso. As queimaduras foram nas partes descobertas do corpo, né? Curiosamente, esses detalhes, né, mostram que houve uma queimadura não, digamos, não normal, não provocada pelo fogo que normalmente conhecemos de um incêndio. Se naquela época não tinha condução para levar, não tinha ambulância, não tinha nada, ele foi transportado de Araçariguama para Santana de Parnaíba na carroceria de um caminhão. E na época quem atendeu o caso em Araçariguama foi o seu João Malaquias, que era nomeado delegado da cidade. E eu vi a história do que meu pai contou para minha mãe em casa. Nós tínhamos um caminhão e ele foi solicitado. Daí papai contando para minha mãe que ele foi lá buscar, puseram um tipo de um colchão em cima para pôr ele deitado em cima da carroceria, porque numa cabine, num caminhão pequeno, não cabia a pessoa deitado, né? Então puseram ele em cima da carroceria, foram para Pirapora, de Pirapora foram para Santana. No caminho de Santana, ele faleceu. E que foi uma morte atroz, pouco a pouco ele foi definhando até que ele faleceu de noite e não deu tempo, eles tentaram levá-lo até Santana do Parnaíba, Hospital de Santana do Parnaíba, mas ele chegou já sem vida, né, a esse hospital. As testemunhas descreveram uma cena que parecia ter saído de um pesadelo. Mas o que poderia ter causado tal horror? Aqui aconteceu no dia 4 de março de 1946, um caso que está em mistério até hoje. É o caso do João Prestes, que foi queimado vivo. E isso aí repercute até hoje. Ninguém sabe o que aconteceu, como é que foi. Mas não foi descoberto, não. Até hoje não foi descoberto o que foi, do que provocou aquela queimadura. Para mim é um mistério. Eu acho que nessa área existem tantos históricos no mundo sobre acontecimentos como esse, que eu me limito a falar o que eu ouvi e que aconteceu em Araçariguama, né? Só que a queimadura em si ninguém descobriu o que era até hoje. Todo mundo fala nisso, porque ninguém viu. E aí então deduziu esse negócio de falar habitatá, bola de fogo, essas coisas aí. Que os antigos arrumavam nome para todas as coisas, né? E foi o que eu fiquei sabendo. O mistério sobre a morte do João Prestes, eu acho que se manterá durante muito tempo ou talvez de forma eterna, porque vai ser difícil sem ter o corpo para analisar, não, para fazer um estudo científico, ou talvez naquela época tivesse sido feito, mas esse relatório, digamos, se é que existiu, talvez tenha desaparecido. Eu estive atrás, fui até a delegacia, também lá regional, em Santana do Parnaíba, e os documentos teriam desaparecido há muito tempo, né, sobre a morte, os documentos policiais me refiro, né?
Então vai ser muito difícil. Eu acho que o mistério vai se manter durante muito, muito tempo, porque são várias hipóteses para explicar a morte dele. O caso é cercado de mistério. Muitos acreditam que ele foi vítima do Boitatá. Outros, a mãe do ouro, protegendo as minas de ouro e os tesouros escondidos. Ou até mesmo um suposto ataque de extraterrestres. E ele sempre falava, olha pessoal, não pense que foi alguém que me fez. Isso daqui foi uma coisa que é do outro mundo. Eles falavam muito de Boitatá. Eles falavam como eles vinham passando com a charrete atrás do cemitério, depois veio um fogo, iluminou que nem um bitatá, né? Eu falo bitatá, aquele bitatá, né? E depois se queimou essa pessoa, mas queimou só a carne, mas a roupa não. Assim eles falavam, os antigos falavam, meus pais falavam, meus avós também falavam isso, e aconteceu isso. Que ó, onde aconteceu o fato, aconteceu, a turma tratava que é bitatá. O Boitatá é uma figura central no folclore brasileiro, mas poderia uma lenda explicar um evento tão real e trágico? Ou seria a mãe do ouro protegendo a riqueza natural, já que naquela época Araçariguama era considerado uma das principais jazidas do estado de São Paulo. O Boitatá também está relacionado, de alguma maneira, já com a época colonial, com o ciclo do ouro, e que, de alguma forma, existem lendas associadas também ao que se chama Mãe do Ouro, que é outra palavra também que nós escutamos lá em São Roque, em Araçariguama, nessa região, e que eram esferas luminosas que apareciam no meio da mata, nos cursos de água, e muitas vezes eles se moviam de forma, digamos, um pouco anárquica, anômala, de um lado para o outro, fazendo círculos, perseguindo inclusive as pessoas, né, os tropeiros. E foi o caso do João Prestes, que o próprio Virgílio Francisco Alves, de 92 anos, nos contou em 1997, inclusive estando presente o historiador Cláudio Suenaga, nos contou que o João Prestes teria sido quase vítima de uma dessas bolas de fogo, o Boitatá também, quando ele era jovem, quando era tropeiro. Ele estava levando, né, vários animais de carga, burros, né, ele está montado num burro, e de repente apareceu uma dessas luzes misteriosas, se lançou, né, foi em direção a ele e quase o derrubou, né, do animal que o transportava. Né? Então vejam só que curioso, porque anos antes da sua morte, ele morreu com 44 anos, né? Ele teria vivido uma experiência também junto a este tipo de fenômeno, né? O Boitatá ou a Mãe do Ouro. Mas aí eu vi assim, a bola subir, só subia 2 bolas assim, batia no ar e caía, mas aí não via para onde ia, né? Se caía no chão, no quê? Porque era longe. Testemunhas relatam que uma das esferas parecia estar voando em um padrão misterioso antes de cair na terra e fazer um barulho alto como um trovão. Algumas testemunhas viram essas bolas metálicas de formato esférico. Algumas dessas bolas foram coletadas pelo exército vietnamita. Nós temos fotografias delas, mas não sabemos o que são esses objetos. Agora, é claro, a grande pergunta é: elas poderiam estar associadas ao fenômeno OVNI? Você fica na dúvida se isso daí era uma bola de fogo mesmo, ou se era o tar de bitatá que eles falavam, ou se é uma outra bola misteriosa, não sei. O raio globular foi descoberto no início do século XVII numa igreja europeia, quando um raio globular entrou por uma janela para dentro de um santuário. Há muitos relatos documentados de testemunhas oculares, não apenas uma, mas várias, do raio globular entrando na casa das pessoas e sendo citado por testemunhas respeitáveis. A observação mais famosa foi realizada na Rússia, pelo czar Nicolau II. Ele testemunhou bem em frente à família real. Um raio globular passou zumbindo por ele e ele escreveu sobre isso. O raio globular é basicamente uma esfera, com alguns centímetros de diâmetro, que parece flutuar lentamente e se dissipa. Então, como é possível?
O caso João Prestes Filho, de 1946, possivelmente seja o primeiro caso da América Latina bem documentado de uma morte provocada por um fenômeno anômalo que alguns estudiosos consideram estar associado aos extraterrestres, ao fenômeno OVNI, objetos voadores não identificados. É uma das hipóteses. Por quê? Porque algumas dessas luzes, destas esferas luminosas, as mães do ouro, os boitatás, teriam comportamento inteligente de perseguir as pessoas, de vigiar, como se estivessem, digamos, observando, né? E seguindo ao mesmo tempo estas pessoas, buscando talvez informação. Daí vem também a hipótese de que essas esferas, embora não sejam tripuladas por serem muito pequenas, sejam drones deixados por antigas civilizações que vieram de outros mundos, de outros planetas, vieram até a Terra e deixaram naves sondas para vigiar o nosso planeta, para emitir sinais e informação a estes mundos tão distantes, né, do nosso planeta. O que aconteceu ao João Prestes é algo, para mim que tem muitos anos, já quase 40 anos pesquisando ufologia e como jornalista 36 anos, eu não encontrei uma história parecida. É um caso único, o de João Prestes. Há outros casos, digamos, também que morreram pessoas queimadas, mas de forma diferente. Por exemplo, no Pará, no ano 77, no Maranhão, entre 81 e 82, eu entrevistei testemunhas também, ou familiares de pessoas que morreram também queimadas, mas não em todo o corpo queimado, né? Ou que foram atingidas por algum objeto estranho, voador, né? Um OVNI, e que acabaram morrendo, mas não com queimaduras em todo o corpo. Por isso, o caso João Prestes é único, é um dos casos, digamos, emblemáticos, um dos casos mais importantes da ufologia mundial. Possivelmente da América Latina é o primeiro caso bem documentado, bem registrado, nesse caso aqui por mim mesmo, e aliás aparece neste livro Quando os UFOs Atacam, publicado pela Biblioteca da Revista UFO aqui no Brasil, a segunda edição de Luces de la Muerte na Espanha, o Luces de la Muerte, Quando o Mistério Ataca, publicado na Colômbia, e também a primeira edição espanhola de Luces de la Muerte. Então, nesses 4 livros aparece a história. Ele é reproduzido em muitas páginas da internet, muitos sites, né, da internet, e se tornou um caso, para mim, possivelmente um dos mais importantes da história, supostamente da ufologia, até que se prove o contrário. O caso de João Prestes Filho continua sendo um dos maiores mistérios da ufologia e do folclore brasileiro. Foi um encontro com o desconhecido ou algo ainda mais sinistro? A pergunta permanece sem resposta, alimentando o fascínio e o medo. E você? O que acha que aconteceu com ele?